Filha de milionário humilha a menina brasileira na universidade, mas não sabia quem ela era, e o final foi surpreendente. Clique em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. O sol se erguia sobre São Paulo, banhando com sua luz dourada os arranha-céus e as antigas estruturas coloniais igualmente. Em uma mansão nos arredores da cidade, Beatriz Almeida, uma jovem de 18 anos, observava o amanhecer da varanda de seu quarto. Seu longo cabelo negro ondulava suavemente com a brisa matinal, enquanto seus olhos cor de avelã refletiam uma determinação inabalável. Beatriz não era uma garota comum. Como única herdeira do Império Almeida, uma das maiores fortunas do Brasil, ela cresceu rodeada de luxos e privilégios. No entanto, em seu coração ardia um desejo feroz de provar-se, de mostrar que era mais do que apenas o sobrenome que carregava. Tem certeza disso, minha querida? A voz de Dona Helena, sua avó e matriarca da família Almeida, interrompeu seus pensamentos. A senhora idosa, com seu cabelo prateado preso em um elegante coque, aproximou-se de Beatriz com uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. Beatriz virou-se para sua avó, um sorriso determinado iluminando suas feições. Sim, vovó, tenho certeza absoluta. Preciso fazer isso por mim mesma. Dona Helena suspirou, mas assentiu com compreensão. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Beatriz. Você tem o mesmo espírito indomável dele. A menção de seu pai fez o coração de Beatriz se apertar por um momento. Fazia apenas 1 ano que ele havia falecido em um acidente, deixando-a como única herdeira do Império Almeida. Foi então que ela tomou a decisão de adiar sua entrada na universidade por 1 ano, tempo que dedicou a aprender sobre os negócios da família e a planejar seu futuro. Obrigada. Vovó, respondeu Beatriz, abraçando a mulher que havia sido seu alicerce durante os momentos mais difíceis. Prometo que não vou decepcioná-la. Sei que não vai, meu amor, mas lembre-se, se em algum momento sentir que é demais, sempre pode voltar para casa. Beatriz assentiu, grata pelo apoio incondicional de sua avó. Então, com um suspiro profundo, dirigiu-se ao seu closet. Passou direto pelos vestidos de estilista e sapatos de marca, optando por jeans simples, uma camiseta branca e tênis. Enquanto se vestia, Beatriz repassava mentalmente seu plano. Ela se matricularia na Universidade de São Paulo como Beatriz Oliveira, uma estudante de classe média que havia conseguido uma bolsa de estudos por suas excelentes notas. Viveria em um modesto quarto de estudantes e trabalharia meio período para cobrir suas despesas. Ninguém, absolutamente ninguém, saberia que ela era a herdeira do Império Almeida. É hora, disse para si mesma, olhando-se no espelho uma última vez. A jovem que lhe devolvia o olhar já não era a princesa dos Almeida, mas uma garota comum e corrente, pronta para enfrentar o mundo por seus próprios méritos. Com uma pequena mala como única bagagem, Beatriz desceu as escadas de mármore da mansão. No saguão, os funcionários da casa haviam se reunido para se despedir. Rosa, a governanta que cuidara dela desde criança, não pôde conter as lágrimas. Minha menina Beatriz, cuide-se muito, soluçou Rosa, abraçando-a com força. Vou me cuidar, Rosa. Prometo que ficarei bem, respondeu Beatriz, sentindo um nó na garganta. Depois de se despedir de todos, Beatriz saiu da mansão. Em vez do luxuoso carro com motorista ao qual estava acostumada, um modesto táxi a esperava. Enquanto o veículo se afastava pela longa entrada da propriedade, Beatriz olhou pela última vez para o que havia sido seu lar por 18 anos. Adeus. Vida de luxo, murmurou para si mesma. Olá, mundo real. A viagem até a cidade foi como uma viagem através de 2 mundos. Deixaram para trás as mansões e os clubes exclusivos, adentrando o burburinho e o caos de São Paulo. Beatriz observava tudo com novos olhos, consciente de que este seria seu entorno pelos próximos anos. Finalmente, o táxi parou em frente a um prédio de apartamentos perto do campus universitário. Beatriz pagou ao motorista e ficou por um momento na calçada,
observando a estrutura de vários andares que seria seu novo lar. Aqui vamos nós, disse para si mesma, respirando fundo antes de entrar no edifício. Seu apartamento ficava no 3º andar. Era pequeno, com uma sala-quarto que servia de dormitório, uma minúscula cozinha e um banheiro básico. Para alguém que havia crescido em uma mansão, poderia ter sido um choque. Mas Beatriz olhou para o lugar com um sorriso de satisfação. Enquanto desempacotava seus poucos pertences, ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, encontrou-se com uma jovem de sua idade, de pele morena e cabelo cacheado, que lhe sorria amplamente. "Oi, sou Júlia, sua vizinha do lado", apresentou-se a garota com entusiasmo. "Vi que você estava se mudando e quis vir dar um oi. Você é nova na universidade?" Beatriz sentiu uma onda de alívio ao ver a atitude amigável de Júlia. "Sim, sou Beatriz. É meu primeiro ano na USP. Que legal. Estou no 2º ano de jornalismo. Se precisar de qualquer coisa, é só me falar", ofereceu Júlia. "Obrigada, agradeço muito", respondeu Beatriz com sinceridade. Depois de conversarem um pouco mais, Júlia se despediu, deixando Beatriz com uma sensação de otimismo. Sua nova vida estava começando. E embora soubesse que haveria desafios pela frente, estava pronta para enfrentá-los. Naquela noite, deitada em sua nova e modesta cama, Beatriz olhou pela janela para as luzes da cidade. "Amanhã começa minha verdadeira prova", pensou, enquanto o sono lentamente a vencia. O que Beatriz não sabia era que o destino lhe reservava surpresas que testariam não apenas sua determinação, mas também seu coração. O primeiro dia de aulas amanheceu com um céu claro e uma brisa fresca que prenunciava um bom começo. Beatriz acordou cedo, nervosa, mas animada com o que a esperava. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um traje simples, mas elegante. Jeans, uma blusa branca e sapatos confortáveis. Queria se encaixar, mas sem perder completamente seu estilo pessoal. Enquanto caminhava em direção ao campus, Beatriz não pôde deixar de se maravilhar com a diversidade de estudantes que a rodeavam. Havia jovens de todas as origens e classes sociais, unidos pelo desejo comum de aprender e se superar. Por um momento, sentiu uma pontada de culpa por seu engano, mas lembrou a si mesma que isso era necessário para alcançar seu objetivo. Sua primeira aula era Introdução à Economia, uma matéria que havia escolhido por sua relevância para os negócios familiares. Entrou na sala e sentou-se em uma das fileiras do meio, querendo passar despercebida, mas sem se esconder completamente. Enquanto os estudantes enchiam a sala, Beatriz notou um grupo de jovens que pareciam se destacar do resto. Vestiam roupas de marca e falavam alto sobre suas férias na Europa e seus carros de luxo. Entre eles, um jovem em particular chamou sua atenção. Alto, de cabelo castanho perfeitamente penteado e olhos verdes penetrantes, emanava uma aura de confiança e arrogância que era difícil de ignorar. "Aquele deve ser Rafael Santos", sussurrou uma garota sentada perto de Beatriz. "Dizem que a família dele é dona de metade das construtoras do país." Beatriz ficou tensa ao ouvir o nome. Os Santos eram, de fato, uma das famílias mais poderosas do Brasil, rivais dos Almeida em muitos aspectos. Ela tinha ouvido falar de Rafael, mas nunca o havia conhecido pessoalmente. A aula começou, e o professor, um homem de meia-idade com óculos e barba grisalha, começou a explicar os conceitos básicos da economia. Beatriz se viu completamente absorta na lição, tomando notas detalhadas e participando ativamente da discussão. "Senhorita", o professor fez uma pausa, consultando sua lista. "Oliveira, excelente análise sobre a lei da oferta e demanda. Nota-se que estudou o assunto." Beatriz sentiu uma onda de orgulho. Este era exatamente o tipo de reconhecimento que buscava, baseado unicamente em seus méritos e não em seu sobrenome. No entanto, seu momento de satisfação foi interrompido por uma risada desdenhosa vinda do fundo da sala. Rafael Santos a olhava com uma mistura de diversão e desprezo. "Ora, parece que temos uma sabe-tudo na turma", comentou em voz alta, provocando risadas entre seu grupo de amigos.
Beatriz sentiu que suas bochechas coravam, mas manteve a compostura. O conhecimento não é algo para se zombar, respondeu calmamente, surpreendendo-se com sua própria audácia. O professor interveio antes que Rafael pudesse responder. Sr. Santos, agradeceria se guardasse seus comentários para si mesmo. Estamos aqui para aprender, não para menosprezar os outros. Rafael deu de ombros com indiferença, mas Beatriz notou que ele a olhava com um novo interesse. Depois da aula, enquanto Beatriz recolhia suas coisas, sentiu uma presença ao seu lado. Era Rafael. Ei, sabe tudo, disse ele, sua voz uma mistura de arrogância e curiosidade. Não está mal para uma bolsista. De onde tirou toda essa informação? Beatriz olhou diretamente nos olhos dele, desafiadora. Estudei Santos. Você deveria tentar alguma vez. Rafael pareceu surpreso com sua resposta, mas antes que pudesse replicar, Beatriz saiu da sala, o coração batendo forte. Não podia negar que havia algo em Rafael que a atraía, mas sua atitude arrogante a repelia ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram um turbilhão de novas experiências para Beatriz. Ela mergulhou em seus estudos com paixão, se destacando em todas as suas aulas. Pouco a pouco, foi fazendo amigos, especialmente Júlia, sua vizinha, e Carlos, um estudante de engenharia de origem humilde que a impressionou com sua inteligência e determinação. No entanto, a sombra de Rafael Santos parecia segui-la por toda parte. Em cada aula que compartilhavam, ela sentia o olhar dele sobre ela, uma mistura de irritação e fascinação. Apesar de suas tentativas de ignorá-lo, Beatriz não podia evitar sentir uma faísca de emoção cada vez que seus olhos se encontravam. Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca, Beatriz se encontrou novamente com Rafael. Desta vez, ele parecia diferente, menos arrogante e mais vulnerável. Com licença, disse ele, se aproximando-se de sua mesa. Eu estava me perguntando se você poderia me ajudar com algo da aula de economia. Não entendi bem o último tópico e... Bem, você é a melhor da turma. Beatriz olhou para ele com surpresa, procurando algum indício de zombaria em seu rosto, mas só encontrou sinceridade. Depois de um momento de dúvida, assentiu. Tudo bem, sente-se, disse, fazendo espaço na mesa. Enquanto explicava os conceitos que ele não havia entendido, Beatriz se surpreendeu ao descobrir um lado diferente de Rafael. Por trás de sua fachada de garoto rico e arrogante, havia uma mente aguçada e curiosa. Obrigado, disse Rafael quando terminaram, sua voz mais suave que o habitual. Você é diferente do que eu pensava. Você também, respondeu Beatriz, sentindo um frio na barriga. Justo quando parecia que estavam tendo um momento de conexão, o telefone de Rafael tocou. Ao ver a tela, sua expressão mudou, voltando à sua habitual máscara de indiferença. Preciso ir, disse abruptamente, recolhendo suas coisas. Nos vemos na aula, sabe tudo. Beatriz o viu partir, confusa com a mudança repentina. Mas antes que pudesse refletir sobre o ocorrido, notou que Rafael havia esquecido um de seus livros. Sem pensar duas vezes, pegou o livro e saiu atrás dele. Alcançou-o no estacionamento, onde ele estava prestes a entrar em um luxuoso carro esportivo. Rafael, você esqueceu isso, chamou, segurando o livro. Rafael se virou, surpreso. Nesse momento, um grupo de jovens, claramente do mesmo círculo social dele, se aproximou. Rafa, o que você está fazendo falando com a bolsista? Perguntou um deles com desdém. Beatriz viu como a expressão de Rafael endurecia. Nada importante, respondeu ele, pegando o livro das mãos de Beatriz, sem nem olhar para ela. Ela só estava me implorando para ajudá-la com os estudos. Você sabe como são esses pobretões, sempre tentando se aproveitar. As palavras de Rafael atingiram Beatriz como um tapa. Ela ficou paralisada, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. O grupo de amigos de Rafael explodiu em gargalhadas, olhando-a com desprezo. Ora, ora, a bolsistinha quer subir na vida, zombou uma garota loira, olhando Beatriz de cima a baixo. Querida, nem se você se esforçasse por 1000 anos, poderia chegar ao nosso nível. Beatriz sentiu o sangue ferver.
Por um momento, esteve prestes a revelar sua verdadeira identidade, a mostrar-lhes que ela pertencia a um mundo com o qual eles só podiam sonhar. Mas se conteve, lembrando-se de seu propósito. Vocês estão enganados, disse com voz firme, olhando para todos e detendo-se em Rafael. Não preciso estar no nível de vocês. Prefiro manter minha dignidade. Com essas palavras, ela se virou e se afastou, de cabeça erguida, apesar de, por dentro, sentir que estava desmoronando. Não viu a expressão de arrependimento que cruzou o rosto de Rafael por um instante, nem como ele apertava os punhos com frustração. Naquela noite, na solidão de seu pequeno apartamento, Beatriz chorou pela primeira vez desde que havia começado sua aventura. Não chorava pelas zombarias ou pelo desprezo, mas pela decepção. Por um momento, havia acreditado ver algo diferente em Rafael, algo genuíno. Agora percebia o quão ingênua havia sido. Não vou cometer esse erro de novo, prometeu a si mesma, secando as lágrimas com determinação. Os dias seguintes foram difíceis. Os rumores sobre o incidente no estacionamento haviam se espalhado, e Beatriz podia sentir os olhares e os sussurros ao seu redor. No entanto, manteve-se firme, concentrando-se em seus estudos e nos amigos que realmente a apreciavam. Júlia e Carlos se tornaram seu apoio incondicional. Uma tarde, enquanto estudavam juntos na cafeteria do campus, Carlos não pôde conter mais sua indignação. Não entendo como você pode estar tão tranquilas, Bia, disse ele, franzindo a testa. Esses filhinhos de papai se acham no direito de tratar todo mundo como lixo. Beatriz sorriu tristemente. Não estou tranquila, Carlos. Mas não vou deixar que isso me afete. Estou aqui por um propósito, e nada nem ninguém vai me impedir de alcançá-lo. Júlia olhou para ela com admiração. Você é incrível, sabia? Qualquer outra pessoa já teria desistido. Nesse momento, Beatriz notou que Rafael entrava na cafeteria. Seus olhares se cruzaram por um instante e ela pôde ver uma mistura de emoções nos olhos dele. Arrependimento, confusão e algo mais que não pôde identificar. Mas rapidamente desviou o olhar, decidida a não cair novamente em seu jogo. O que Beatriz não sabia era que sua atitude estava tendo um efeito profundo em Rafael. O jovem herdeiro não conseguia tirar da cabeça a imagem de Beatriz se afastando com dignidade depois de sua cruel brincadeira. Pela primeira vez na vida, sentia-se genuinamente envergonhado de suas ações. Uma tarde, enquanto Beatriz saía de seu trabalho de meio período na livraria do campus, encontrou-se cara a cara com Rafael. O jovem parecia nervoso, muito diferente de sua habitual arrogância. Beatriz, disse ele, sua voz quase um sussurro. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Meu comportamento foi imperdoável. Ela o olhou com cautela, sem saber se devia acreditar em suas palavras. Por que deveria me importar com seu pedido de desculpas, Rafael? Você deixou bem claro o que pensa de mim e de pessoas como eu. Rafael passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Eu sei, aí me arrependo. É que toda a minha vida fui rodeado de pessoas que esperam que eu haja de certa maneira. Quando estou com você, sinto que posso ser diferente, ser eu mesmo. Mas depois me acovardo e volto a colocar essa máscara. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Uma parte dela queria acreditar nele, queria ver o melhor nele. Mas outra parte, a parte que havia sido ferida, a mantinha cautelosa. Palavras são fáceis, Rafael, respondeu finalmente. São as ações que demonstram quem você realmente é. Antes que Rafael pudesse responder, uma voz os interrompeu. Rafa, o que você está fazendo falando com ela de novo? Beatriz se virou para ver um jovem que se aproximava. Era notavelmente parecido com Rafael, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma cordialidade que contrastava com a habitual frieza de Rafael. Pedro, disse Rafael, visivelmente tenso. Eu só estava se desculpando. Espero, interrompeu Pedro, olhando para seu irmão com desaprovação. Então se voltou para Beatriz com um sorriso gentil. Sou Pedro Santos, o irmão mais novo desse idiota.
Sinto muito pelo que aconteceu no outro dia. Garanto que nem todos na nossa família são assim. Beatriz se viu instantaneamente cativada pela sinceridade nos olhos de Pedro. Obrigada, respondeu, sentindo que corava levemente. Sou Beatriz Oliveira. Pedro pegou sua mão e a beijou suavemente. Um gesto antiquado, mas encantador. É um prazer conhecê-la, Beatriz. Espero que nos dê a chance de mostrar que nem todos os santos são uns esnobres insuportáveis. Rafael observava a troca com uma mistura de emoções em seu rosto. Por um lado, sentia-se aliviado por seu irmão estar tratando bem Beatriz. Por outro, não podia evitar sentir uma pontada de ciúmes. Bom, preciso ir, disse Beatriz, sentindo-se repentinamente desconfortável pela intensidade dos olhares dos dois irmãos. Obrigada pelo pedido de desculpas, Rafael. E foi um prazer conhecê-lo, Pedro. Enquanto se afastava, Beatriz não pôde evitar pensar em como os irmãos santos eram diferentes. Rafael, com sua arrogância e sua luta interna, e Pedro, com sua cordialidade e gentileza aparentemente genuínas. O que ela não sabia era que esse encontro marcaria o início de um triângulo amoroso que testaria não apenas seus sentimentos, mas também seus valores e sua determinação de manter sua verdadeira identidade em segredo. Os dias seguintes ao encontro com os irmãos santos foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Por um lado, não podia evitar sentir-se atraída pela cordialidade e sinceridade de Pedro. Por outro, a imagem de Rafael, com sua mistura de arrogância e vulnerabilidade, continuava rondando seus pensamentos. Uma manhã, enquanto caminhava para sua aula de economia avançada, Beatriz encontrou Pedro no corredor. O jovem sorriu amplamente, seus olhos se iluminando ao vê-la. Beatriz, que coincidência encontrar você aqui, disse Pedro, aproximando-se. Estava pensando, você gostaria de tomar um café comigo depois das aulas? Conheço um lugar incrível perto do campus. Beatriz sentiu um frio na barriga. O convite de Pedro era tentador, e uma parte dela ansiava por conhecê-lo melhor. No entanto, a cautela que havia desenvolvido desde que começou seu plano a fez hesitar. Não sei, Pedro, respondeu, mordendo o lábio. Tenho muito o que estudar e... Vamos, 1 hora não vai arruinar seu histórico perfeito, insistiu Pedro com um sorriso encantador. Além disso, poderíamos estudar juntos se você quiser. Sou bastante bom em economia, embora não tanto quanto você, pelo que ouvi dizer. Finalmente, Beatriz cedeu. Está bem, um café não vai fazer mal. O sorriso de Pedro se alargou ainda mais. Perfeito. Te espero na entrada principal depois da sua última aula. Enquanto Pedro se afastava, Beatriz não notou a figura que os observava à distância. Rafael havia presenciado toda a cena, e a expressão em seu rosto era uma mistura de dor e resignação. A tarde com Pedro foi surpreendentemente agradável. O café que ele escolheu era aconchegante e tranquilo, longe do burburinho do campus. Beatriz se viu rindo com as anedotas de Pedro e fascinada por sua paixão pelo voluntariado e pelas causas sociais. Sabe, minha família não entende por que me importo tanto com essas coisas, confessou Pedro, sua expressão ficando séria por um momento. Para eles, dinheiro e status são tudo, mas eu acredito que temos uma responsabilidade com aqueles que têm menos. Beatriz sentiu uma conexão profunda com as palavras de Pedro. Era exatamente o que ela acreditava, o que a havia levado a embarcar nesta aventura em primeiro lugar. É admirável que você pense assim, disse, olhando-o com novos olhos. Não muitas pessoas na sua posição se preocupam com os outros. Pedro a olhou intensamente. Você se preocupa. Eu vi como você trata todos igualmente, como ajuda seus colegas sem esperar nada em troca. Foi isso que me atraiu em você desde o início. Beatriz sentiu que corava. Por um momento, esteve tentada a contar-lhe a verdade sobre sua identidade, de compartilhar com ele sua visão e seus sonhos. Mas se conteve, lembrando-se que ainda não podia confiar plenamente em ninguém. Enquanto isso, na mansão dos Santos, Rafael se encontrava em seu quarto, incapaz de se concentrar em seus estudos. A imagem de Beatriz e Pedro juntos o atormentava.
Por que isso o afetava tanto? Ela era apenas uma garota bolsista, alguém que nem deveria notar, segundo as regras não escritas de seu círculo social. Mas Beatriz era diferente. Sua inteligência, sua dignidade, a forma como o desafiava, tudo nela o fascinava e o frustrava ao mesmo tempo. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era seu pai, Antônio Santos, um homem imponente cuja mera presença enchia o ambiente. Rafael, precisamos conversar, disse Antônio, sua voz grave e séria. Notei que você tem andado distraído ultimamente. Espero que não seja por causa daquela garota bolsista de quem me falaram. Rafael sentiu que se tensionava. Não sei do que você está falando, pai. Antônio o olhou severamente. Você sabe muito bem do que estou falando. Os Santos têm uma reputação a manter. Você não pode andar se misturando com qualquer um. Tem um futuro brilhante pela frente. Não o arruine por um capricho. As palavras de seu pai ressoaram na mente de Rafael muito depois que ele saiu. Sempre havia buscado a aprovação de Antônio. Sempre havia tentado ser o filho perfeito. Mas agora, pela primeira vez, sentia que talvez o custo dessa aprovação fosse alto demais. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para os três jovens. Pedro continuou se aproximando de Beatriz, convidando-a para estudarem juntos e compartilhando com ela seus projetos de voluntariado. Beatriz se via cada vez mais atraída por sua bondade e sua visão de mundo. Rafael, por sua vez, Beatriz, começou Rafael, sua voz trêmula. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que o que eu disse naquele dia não é quem eu realmente sou. Ou pelo menos, não é quem eu quero ser. Beatriz o olhou, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. E quem você quer ser, Rafael? Alguém melhor, respondeu ele, seu olhar intenso. Alguém digno de pessoas como você. O coração de Beatriz deu um salto. Por um momento, só estávamos conversando, disse Beatriz, tentando aliviar a tensão. Rafael estava me contando sobre um projeto da aula de economia. Pedro não pareceu convencido, mas assentiu. Bem, está pronta para irmos? Lembre-se que você prometeu me ajudar com o evento de arrecadação de fundos para o orfanato. Beatriz assentiu, grata pela distração. Enquanto se afastava com Pedro, não pôde evitar olhar para trás. A expressão de dor no rosto de Rafael a perseguiria por dias. Naquela noite, na solidão de seu pequeno apartamento, Beatriz se viu refletindo sobre os irmãos Santos. Pedro, com sua bondade e seu compromisso social, representava tudo o que ela valorizava. Mas Rafael, com sua luta interna e seu desejo de mudar, despertava nela sentimentos que não podia ignorar. Sentia-se dividida, não só entre dois irmãos, mas entre duas versões de si mesma. A Beatriz Oliveira que havia criado e a verdadeira Beatriz Almeida que se escondia atrás da fachada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e eventos. Beatriz mergulhou em seus estudos e no trabalho voluntário com Pedro, tentando silenciar a confusão em seu coração. Juntos, organizaram uma série de eventos beneficentes que não só arrecadaram fundos para causas importantes, mas também aproximaram Beatriz da realidade de muitas pessoas menos afortunadas. Uma tarde, enquanto pintavam as paredes de um centro comunitário em um bairro carente, Pedro parou e olhou para Beatriz com intensidade. Sabe, nunca conheci alguém como você, disse ele, sua voz suave, mas carregada de emoção. Você é inteligente, compassiva, trabalhadora. Me faz querer ser uma pessoa melhor. Beatriz sentiu seu coração acelerar. A sinceridade nos olhos de Pedro era inegável. E por um momento, ela se permitiu imaginar uma vida ao lado dele, uma vida dedicada a fazer o bem e a marcar a diferença no mundo. Pedro, começou, mas foi interrompida pelo som de seu telefone. Era uma mensagem de sua avó, lembrando-a de uma importante reunião da diretoria das empresas Almeida. A realidade de sua vida dupla a atingiu com força. Desculpe, preciso ir, disse apressadamente, recolhendo suas coisas. É uma emergência familiar. Pedro a olhou com preocupação.
Está tudo bem? Posso ajudar em algo? Não, não se preocupe, respondeu Beatriz, sentindo o peso de sua mentira. É só complicado. Enquanto se afastava, Beatriz não pôde evitar sentir que estava fugindo não só de Pedro, mas também da vida que poderia ter, se fosse realmente Beatriz Oliveira. Naquela noite, depois da reunião, Beatriz se encontrou caminhando sem rumo pelas ruas da cidade. Seus passos a levaram, quase inconscientemente, em direção ao campus universitário. Enquanto passava em frente à biblioteca, uma figura solitária chamou sua atenção. Era Rafael, sentado nos degraus da entrada, com a cabeça entre as mãos. Parecia abatido, vulnerável de uma maneira que Beatriz nunca havia visto antes. Algo em seu interior a impulsionou a se aproximar. Rafael, você está bem? O jovem levantou o olhar, surpreso. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Beatriz, o que você está fazendo aqui tão tarde? Poderia te perguntar o mesmo, respondeu ela, sentando-se ao seu lado. O que está acontecendo? Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando internamente. Finalmente falou. Meu pai quer que eu deixe a universidade e assuma uma das empresas da família. Diz que já brinquei o suficiente de ser estudante. Beatriz sentiu uma pontada de empatia. Conhecia bem a pressão das expectativas familiares. E o que você quer? Não sei, confessou Rafael, sua voz mal passando de um sussurro. Toda a minha vida tentei ser o que meu pai quer que eu seja, o herdeiro perfeito, o filho modelo, mas quando estou aqui, quando estou com você, sinto que posso ser alguém mais, alguém melhor. Seus olhares se encontraram, e Beatriz sentiu que o mundo ao seu redor desaparecia. Naquele momento, não eram Beatriz Oliveira, a estudante bolsista, e Rafael Santos, o herdeiro arrogante. Eram apenas duas pessoas, conectadas por suas lutas internas e seus desejos de ser autênticas. Sem pensar, Beatriz pegou a mão de Rafael. Acho que você já é alguém melhor, Rafael. Só precisa acreditar nisso você mesmo. Rafael a olhou com uma mistura de gratidão e algo mais profundo, algo que fez o coração de Beatriz acelerar. Lentamente, como se estivesse pedindo permissão, ele se inclinou em sua direção. Seus lábios estavam prestes a se tocar quando o som de passos os sobressaltou. Eles se separaram rapidamente, bem a tempo de ver Pedro se aproximando. Bia, Rafael. A confusão e a dor na voz de Pedro eram evidentes. O que está acontecendo aqui? Beatriz se levantou de um salto, sentindo-se culpada embora não tivesse feito nada de errado. Pedro, não é o que parece, só estávamos conversando. Mas Pedro já estava se afastando, a decepção clara em seu rosto. Beatriz se viu dividida entre ir atrás dele ou ficar com Rafael. Vá, disse Rafael suavemente. Ele precisa mais de você do que eu agora. Com um último olhar para Rafael, Beatriz correu atrás de Pedro, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Ela o alcançou no estacionamento. Pedro, por favor, espere. Deixe-me explicar. Pedro parou, mas não se virou para olhá-la. O que há para explicar, Beatriz? Achei que tínhamos algo especial. Achei que compartilhávamos os mesmos valores, os mesmos sonhos. E compartilhamos, insistiu Beatriz. O que você viu não foi nada. Rafael estava passando por um momento difícil e eu só... Só o quê? Interrompeu Pedro, finalmente olhando para ela. Estava consolando-o. Beatriz, eu conheço meu irmão. Sei como ele pode ser. Não quero que ele machuque você como já machucou tantas outras. A preocupação genuína na voz de Pedro comoveu Beatriz, mas também a irritou. Posso me cuidar sozinha, Pedro. Não preciso que você me proteja, especialmente do seu próprio irmão. Você não entende, disse Pedro, passando a mão pelo cabelo com frustração. Rafael, ele sempre teve tudo o que quis, e quando consegue, se entedia e descarta. Não quero que você seja apenas mais um capricho para ele. As palavras de Pedro ressoaram na mente de Beatriz, misturando-se com suas próprias dúvidas e medos. E se ele estivesse certo? E se Rafael estivesse apenas brincando com ela?
Mas então ela se lembrou da vulnerabilidade nos olhos de Rafael, da sinceridade em sua voz quando falava sobre querer ser melhor. Não, disse a si mesma, havia algo mais ali. Agradeço sua preocupação, Pedro, disse finalmente. Mas acho que você está sendo injusto com Rafael. As pessoas podem mudar, podem crescer, e acredito que é isso que ele está tentando fazer. Pedro a olhou por um longo momento, como se estivesse vendo algo novo nela. Você realmente vê o melhor em todos, não é? Sua voz era uma mistura de admiração e resignação. É uma das coisas que mais gosto em você, mas também temo que isso possa machucá-la. Beatriz sentiu uma onda de afeto por Pedro. Sua bondade, sua preocupação genuína eram qualidades que ela admirava profundamente, mas também percebeu que, por mais que o apreciasse, o que sentia por ele não era o mesmo que o turbilhão de emoções que Rafael despertava nela. Pedro, começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Você é uma pessoa incrível. Sua compaixão, sua dedicação em ajudar os outros, são qualidades que admiro muito. Mas acho que preciso de tempo para esclarecer meus sentimentos. Não quero machucar você nem Rafael. Pedro assentiu lentamente, a tristeza evidente em seus olhos, mas também uma compreensão resignada. Entendo. E respeito sua honestidade, só prometa que terá cuidado, ok? Beatriz assentiu, sentindo-se grata por sua compreensão, mas também culpada pela dor que via em seu rosto. Enquanto Pedro se afastava, Beatriz ficou ali, no meio do estacionamento vazio, sentindo que sua vida havia se complicado além do que jamais imaginara. Naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento, Beatriz se viu enfrentando uma crise de identidade. Quem era ela realmente? A herdeira Beatriz Almeida, com todo o peso das expectativas familiares sobre seus ombros, ou a estudante bolsista Beatriz Oliveira, lutando para vencer por seus próprios méritos? E no meio de tudo isso, como se encaixavam Rafael e Pedro? Dois irmãos, tão diferentes e ao mesmo tempo tão similares, cada um despertando nela sentimentos profundos, mas distintos. Enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade, Beatriz percebeu que havia chegado a um ponto de inflexão. As decisões que tomasse nos próximos dias não só afetariam seu futuro, mas também o daqueles ao seu redor. Com um suspiro, pegou seu telefone e discou um número familiar. Depois de vários toques, uma voz calorosa a atendeu. Vovó, preciso do seu conselho. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse o tumulto emocional de Beatriz. Após uma noite de insônia e uma longa conversa com sua avó, ela havia tomado uma decisão. Era hora de revelar sua verdadeira identidade. A sabedoria de Dona Helena ecoava em sua mente. Minha querida, você provou seu valor além de qualquer dúvida, mas a verdadeira coragem está em ser autêntica, em enfrentar as consequências da verdade. Com passo decidido, Beatriz se dirigiu ao campus. Seu primeiro destino era o escritório do reitor. Após uma longa e tensa conversa, na qual explicou seus motivos e se desculpou pelo engano, o reitor concordou em manter sua situação em sigilo por enquanto, reconhecendo suas realizações acadêmicas e sua contribuição para a universidade. Agora vinha a parte mais difícil, enfrentar Rafael e Pedro. Beatriz os convocou para um café tranquilo fora do campus. Quando chegou, os irmãos Santos já estavam lá, sentados em mesas separadas, a tensão entre eles palpável. Obrigada por virem, disse Beatriz, sentando-se entre ambos. Há algo importante que preciso dizer a vocês dois. Rafael e Pedro trocaram um olhar de confusão antes de centrar sua atenção nela. Beatriz respirou fundo. Meu nome não é Beatriz Oliveira. Sou Beatriz Almeida, herdeira do Grupo Almeida. O silêncio que seguiu sua declaração foi ensurdecedor. Rafael a olhava com uma mistura de choque e incredulidade, enquanto Pedro parecia estar processando a informação, sua testa franzida em concentração. Almeida? Como em Indústrias Almeida? Perguntou finalmente Rafael, sua voz mal passando de um sussurro. Beatriz assentiu. Sim, vim para a universidade sob uma identidade falsa, porque queria provar meu valor por meus próprios méritos,
sem o peso do meu sobrenome. Pedro foi o primeiro a romper o silêncio que se seguiu. Então tudo foi uma mentira, disse, sua voz carregada de decepção. A garota bolsista lutando para vencer, seu trabalho na livraria, sua necessidade de economizar cada centavo. Não, Pedro, interrompeu Beatriz, sua voz suplicante. Minhas circunstâncias eram falsas, mas todo o resto, meus valores, meus sentimentos, meu desejo de ajudar, tudo isso é real. Rafael, que havia permanecido em silêncio, soltou uma risada amarga. Que ironia! Eu te tratando com desprezo por seres inferior, quando na realidade você faz parte de uma das famílias mais poderosas do país. Rafael, Não. Deixe-me terminar, interrompeu ele, sua voz misturando raiva e algo mais profundo, algo que soava perigosamente próximo à dor. Você me fez sentir como um idiota, Beatriz. Me fez questionar tudo em que eu acreditava, me sentir culpado por como tinha te tratado. E o tempo todo, você era alguém que queria ser valorizada pelo que é, não pelo que tem. Completou Pedro, surpreendendo a ambos. Sua voz era suave, compreensiva. Posso entender isso. Beatriz sentiu uma onda de gratidão por Pedro. Obrigada por entender. Nunca quis machucar ninguém. Só queria a oportunidade de ser eu mesma, sem expectativas nem preconceitos. Rafael se levantou abruptamente. Preciso de tempo para processar isso, disse sua voz tensa. Não posso estar aqui agora. Antes que Beatriz pudesse detê-lo, Rafael saiu do café, deixando-a com um nó na garganta e um peso no coração. Pedro a olhou com uma mistura de compreensão e tristeza. Vai levar tempo, mas ele vai entender. Rafael, ele sempre lutou com as expectativas da nossa família. Acho que, no fundo, ele te inveja por ter tido a coragem de escapar delas, mesmo que temporariamente. Beatriz assentiu, grata pela perspectiva de Pedro. E você? Pode me perdoar por ter te enganado? Pedro ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Beatriz, o que me atraiu em você não foi sua suposta situação econômica ou sua origem. Foi sua compaixão, sua inteligência, seu desejo de tornar o mundo um lugar melhor. Isso não mudou, não é? Beatriz sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Não, isso nunca vai mudar. É quem eu realmente sou, com ou sem o sobrenome Almeida. Pedro pegou sua mão suavemente. Então não há nada para perdoar. Entendo por que você fez isso. E admiro sua coragem para ser fiel a si mesma. A gratidão que Beatriz sentiu naquele momento foi avassaladora. Sem pensar, inclinou-se e abraçou Pedro com força. Obrigada, sussurrou. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Quando se separaram, Pedro a olhou com uma mistura de carinho e resignação. Sabe, sempre soube que havia algo especial em você, algo que ia além de ser uma simples estudante bolsista. Agora entendo o que era. Beatriz sentiu uma pontada de culpa. Pedro, Ele levantou uma mão para detê-la. Não precisa dizer nada. Vi como você olha para Rafael e como ele olha para você. Talvez eu sempre soubesse, mas não queria admitir. Sinto muito, disse Beatriz suavemente. Nunca quis te machucar. Eu sei, respondeu Pedro com um sorriso triste. E tudo bem. Às vezes, o amor não é suficiente. É preciso algo mais, uma conexão mais profunda. E acho que você e Rafael têm isso, embora vocês dois sejam teimosos demais para admitir. Beatriz ficou sem palavras diante da generosidade e compreensão de Pedro. Naquele momento, percebeu que, embora não fosse amor romântico, o que sentia por ele era um profundo afeto e respeito. Você é uma pessoa incrível, Pedro Santos, disse finalmente. Quem ganhar seu coração será muito sortuda. Pedro sorriu, desta vez com mais alegria. Obrigado. E agora? O que você pensa em fazer? Beatriz suspirou, a realidade de sua situação caindo sobre ela novamente. Acho que tenho que enfrentar as consequências das minhas ações, falar com meus colegas, com os professores e com Rafael. Não vai ser fácil, advertiu Pedro, especialmente com Rafael. Bem,
Não é muito bom em lidar com suas emoções, e isso certamente o abalou até o âmago. Beatriz assentiu, lembrando-se do olhar magoado nos olhos de Rafael quando ele saiu do café. Eu sei, mas tenho que tentar. Devo pelo menos isso a ele. Pedro a olhou com admiração. Sabe, acho que você é exatamente o que Rafael precisa na vida dele. Alguém que o desafie, que o faça se questionar e querer ser melhor. Se é que ele vai voltar a falar comigo, murmurou Beatriz. Ele vai, garantiu Pedro. Só dê tempo a ele. E quando ele fizer isso, não deixe que o orgulho ou o medo dele o afastem de você. Rafael pode ser teimoso, mas seu coração está no lugar certo. Ele só precisa de alguém que o ajude a encontrá-lo. Com essas palavras de encorajamento, Beatriz se despediu de Pedro, sentindo-se grata por sua compreensão, mas também ansiosa pelo que viria. O caminho à sua frente não seria fácil, mas estava determinada a enfrentá-lo com a mesma força e dignidade que a havia trazido até aqui. Os dias seguintes foram um turbilhão para Beatriz. A notícia de sua verdadeira identidade se espalhou rapidamente pelo campus, gerando uma mistura de reações. Alguns a admiravam por sua coragem e determinação, outros a criticavam por seu engano. Seus amigos mais próximos, como Júlia e Carlos, embora inicialmente surpresos e magoados, acabaram entendendo seus motivos e lhe ofereceram seu apoio. No entanto, a reação que mais importava para Beatriz continuava sendo um mistério. Rafael parecia ter desaparecido, não comparecia às aulas, não respondia mensagens e, segundo Pedro, mal saía de seu quarto na mansão Santos. Uma tarde, enquanto Beatriz caminhava pelo campus, imersa em seus pensamentos, uma voz familiar a tirou de seu devaneio. Senhorita Almeida, tem um momento? Era o professor Cardoso, seu mentor na faculdade de economia. Beatriz sentiu um nó no estômago. Embora o reitor tivesse concordado em manter sua situação em sigilo, sabia que, eventualmente, teria que enfrentar seus professores. Claro, professor, respondeu, seguindo-o até seu escritório. Uma vez dentro, o professor Cardoso a olhou com uma mistura de decepção e curiosidade. Devo admitir, senhorita Almeida, que sua revelação me pegou de surpresa. Não é todo dia que você descobre que sua aluna mais brilhante é, na verdade, a herdeira de um dos conglomerados mais importantes do país. Beatriz baixou o olhar envergonhada. Professor, eu... Não terminei, interrompeu ele, levantando uma mão. O que você fez foi eticamente questionável, sem dúvida. Mas como educador, não posso deixar de admirar sua dedicação e seu desejo de provar-se a si mesma. Beatriz levantou o olhar, surpresa. O senhor não está bravo? O professor Cardoso sorriu levemente. Bravo não. Decepcionado, talvez, por você não ter confiado em nós. Mas principalmente, estou intrigado. O que a levou a tomar uma decisão tão drástica? E assim, Beatriz se viu compartilhando sua história com o professor. Falou sobre seu desejo de ser valorizada por seus próprios méritos, sobre sua frustração com as expectativas que vinham com seu sobrenome, sobre seu anseio de fazer uma diferença real no mundo. Quando terminou, o professor Cardoso a olhou com uma nova compreensão em seus olhos. Senhorita Almeida, Beatriz, o que você fez foi arriscado e, em muitos aspectos, problemático. Mas não posso negar que suas intenções foram nobres, e suas conquistas, tanto acadêmicas quanto pessoais, são inteiramente suas. Obrigada, professor, disse Beatriz, sentindo um peso ser tirado de seus ombros. No entanto, continuou ele, seu tom ficando mais sério, agora você enfrenta um novo desafio. Provou seu valor como estudante. Agora deve provar sua integridade como pessoa. Como pretende usar sua posição e suas habilidades para fazer essa diferença que tanto almeja? A pergunta atingiu Beatriz com força. Era verdade. Ela havia alcançado seu objetivo inicial de provar-se a si mesma. Mas o que vinha agora? Eu não tenho certeza, admitiu, mas sei que quero usar minha educação e minha posição para ajudar os outros, para criar oportunidades para quem não as tem. O professor Cardoso assentiu com aprovação. Esse é um objetivo nobre, e acredito que você está em uma posição única para alcançá-lo.
Não são muitos os herdeiros de grandes fortunas que têm a perspectiva que você ganhou com essa experiência. Beatriz sentiu uma faísca de inspiração com as palavras de seu mentor. Talvez, pensou, este não fosse o fim de sua jornada, mas apenas o começo de algo maior. Enquanto saía do escritório do professor Cardoso, Beatriz se sentia mais leve, mais focada. Tinha um propósito renovado, uma visão mais clara do que queria alcançar. No entanto, seu momento de clareza foi abruptamente interrompido quando, ao dobrar uma esquina, encontrou-se cara a cara com Rafael. O jovem a olhou com uma mistura de emoções em seu rosto: surpresa, dor, raiva e algo mais que Beatriz não conseguiu decifrar. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo, mas então simplesmente balançou a cabeça e passou por ela, roçando seu ombro. Rafael, espere, chamou Beatriz, seu coração batendo forte. Mas ele não parou, afastando-se a passos rápidos. Beatriz ficou ali, no meio do corredor, vendo a figura de Rafael desaparecer entre a multidão de estudantes. Sabia que tinha um longo caminho pela frente para reconstruir a confiança que havia perdido, especialmente com ele, mas também sabia que não desistiria. Não agora, quando finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. Com uma nova determinação em seu olhar, Beatriz se dirigiu para sua próxima aula. O futuro era incerto, mas estava pronta para enfrentá-lo, sem máscaras nem pretensões, simplesmente como ela mesma. Beatriz Almeida, uma jovem com um sonho e a vontade de torná-lo realidade. As semanas seguintes foram um período de ajuste para Beatriz. Embora a tempestade inicial de sua revelação tivesse passado, ainda sentia as ondas de choque em sua vida diária. Os sussurros e olhares nos corredores da universidade eram um lembrete constante de que seu mundo havia mudado irrevogavelmente. No entanto, Beatriz estava determinada a não deixar que isso a definisse. Com a orientação do professor Cardoso e o apoio incondicional de Pedro, começou a trabalhar em um projeto que combinava seus estudos de economia com seu desejo de fazer uma diferença real na sociedade. Uma tarde, enquanto trabalhava na biblioteca em sua proposta para um programa de microcrédito para pequenos empresários em comunidades marginalizadas, Beatriz sentiu uma presença familiar ao seu lado. Levantou o olhar para se encontrar com os olhos verdes de Rafael. "Posso me sentar?" perguntou ele, sua voz neutra, mas com um leve tremor que traía seu nervosismo. Beatriz assentiu, seu coração acelerando. Era a primeira vez que Rafael falava com ela desde sua revelação. "Tenho pensado muito", começou Rafael, seu olhar fixo na mesa. "Sobre você, sobre mim, sobre tudo o que aconteceu." Beatriz prendeu a respiração, esperando. "No início, estava furioso", continuou ele. "Sentia que você tinha me enganado, que tinha zombado de mim. Mas depois, conversando com Pedro e, fazendo muita introspecção, percebi algo. Finalmente, Rafael levantou o olhar, seus olhos encontrando os de Beatriz. Percebi que, no fundo, estava com ciúmes. Ciúmes da sua coragem para fazer o que eu sempre quis fazer, escapar das expectativas, ser valorizado por quem eu sou, não pelo meu sobrenome." Beatriz sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. "Rafael, Não, deixe-me terminar", interrompeu ele suavemente. "O que você fez foi arriscado e, em muitos aspectos, questionável, mas também foi corajoso, e me fez perceber que eu também posso ser corajoso, que posso escolher meu próprio caminho." "O que você quer dizer?" perguntou Beatriz, intrigada. Rafael respirou fundo. "Decidi deixar o curso de administração. Vou estudar direito ambiental. Quero usar os recursos da minha família para fazer algo bom, para proteger o meio ambiente e as comunidades afetadas pela industrialização descontrolada." Beatriz o olhou com espanto e orgulho. "Rafael, isso é incrível. Como seu pai reagiu?" Um sorriso irônico cruzou o rosto de Rafael. "Digamos que ele não está exatamente encantado, mas pela primeira vez na minha vida, não me importo com a aprovação dele. Estou fazendo isso por mim, porque é o certo." Naquele momento, Beatriz viu o verdadeiro Rafael,
O homem que sempre soube que existia por trás da fachada de arrogância. Sem pensar, pegou sua mão. Estou orgulhosa de você, disse suavemente. E se precisar de ajuda ou apoio, sempre estarei aqui. Rafael apertou sua mão, seus olhos brilhando com emoção. Obrigado, Beatriz. E eu queria me desculpar por como te tratei no início, pelo meu comportamento depois da sua revelação. Não fui justo com você. Ambos cometemos erros, respondeu Beatriz. O importante é que aprendemos com eles. Eles se olharam por um longo momento. Anos de mal-entendidos e preconceitos se dissolvendo em um instante de compreensão mútua. Então, disse finalmente Rafael, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Que tal começarmos de novo? Olá, sou Rafael Santos, futuro advogado ambiental e ex-garoto mimado em recuperação. Beatriz riu, sentindo uma onda de afeto por ele. Prazer em conhecê-lo, Rafael. Sou Beatriz Almeida, estudante de economia e ex-herdeira disfarçada. Enquanto riam juntos, Beatriz sentiu que um novo capítulo se abria em sua vida, um cheio de possibilidades, de segundas chances e da promessa de um futuro melhor. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Beatriz, com o apoio de Rafael e Pedro, colocou em prática seu programa de microcrédito. Utilizando os recursos da Fundação Almeida e os contatos dos Santos, conseguiram criar um impacto significativo em várias comunidades marginalizadas. Rafael, por sua vez, mergulhou em seus novos estudos com uma paixão que surpreendeu todos que o conheciam. Sua transformação de playboy despreocupado para defensor apaixonado do meio ambiente foi tema de conversa nos círculos sociais da elite paulistana. Pedro, sempre o coração bondoso, tornou-se a ponte entre o mundo empresarial de sua família e as iniciativas sociais de Beatriz e Rafael. Sua habilidade para navegar em ambos os mundos provou ser inestimável para o sucesso de seus projetos. Uma tarde, enquanto os três trabalhavam no escritório que haviam estabelecido para sua fundação conjunta, Beatriz não pôde evitar refletir sobre o quanto suas vidas haviam mudado em tão pouco tempo. Sabem, às vezes não consigo acreditar o quão longe chegamos, disse Beatriz, olhando para Rafael e Pedro com carinho. Rafael levantou os olhos dos documentos legais que estava revisando, um sorriso brincalhão em seus lábios. Você se refere a como passamos de um trio disfuncional para os três mosqueteiros da mudança social? Pedro riu, balançando a cabeça. Acho que o que Beatriz quer dizer é que crescemos, todos nós. Beatriz assentiu, grata pela compreensão de Pedro. Exatamente. Há um ano, jamais teria imaginado que estaríamos aqui, trabalhando juntos para fazer uma diferença real no mundo. E tudo graças à sua pequena aventura de identidade secreta, brincou Rafael. Mas o afeto em sua voz era evidente. Bem, nem tudo foi graças a mim, respondeu Beatriz com humildade. Vocês dois também tomaram decisões corajosas, especialmente você, Rafael. Enfrentar seu pai não deve ter sido fácil. A expressão de Rafael ficou séria por um momento. Não foi, mas valeu a pena. Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou fazendo algo significativo, algo do qual posso me orgulhar. Pedro colocou uma mão no ombro do irmão. E estamos. Rafa, todos estamos orgulhosos de você. O momento de camaradagem foi interrompido pelo som do telefone de Beatriz. Ao ver o nome na tela, sua expressão mudou. É minha avó, disse, um toque de preocupação em sua voz. Preciso atender. Enquanto Beatriz saía do escritório para atender a chamada, Rafael e Pedro trocaram olhares de inquietação. Sabiam que as relações de Beatriz com sua família, especialmente com o conselho diretor do Grupo Almeida, haviam sido tensas desde que ela decidiu dedicar mais tempo a seus projetos sociais do que aos negócios familiares. Quando Beatriz retornou, seu rosto estava pálido. O que aconteceu? Perguntou Rafael, levantando-se imediatamente para ir ao seu lado. É meu avô, respondeu Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Ele teve um ataque cardíaco. Está no hospital. Sem dizer mais nada, Rafael e Pedro começaram a recolher suas coisas. Não era preciso dizer. Iriam com ela ao hospital, não importava o quê.
A viagem até o hospital foi tensa e silenciosa. Beatriz olhava pela janela do carro, perdida em seus pensamentos. Rafael, que dirigia, lançava olhares preocupados para ela pelo retrovisor, enquanto Pedro, do banco do passageiro, tentava manter uma conversa leve para distraí-la. Ao chegarem ao hospital, encontraram Dona Helena na sala de espera. A matriarca dos Almeida, sempre tão forte e composta, parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Vovó, chamou Beatriz suavemente, correndo para abraçá-la. Dona Helena a recebeu em seus braços, sua voz trêmula, mas cheia de afeto. Minha menina, que bom que você está aqui. Rafael e Pedro se mantiveram a uma distância respeitosa, mas Dona Helena os notou imediatamente. Vejo que você trouxe apoio, comentou, um leve sorriso em seus lábios apesar da situação. Fico feliz em ver que você tem bons amigos. Beatriz. Eles são mais que amigos, vovó, respondeu Beatriz, pegando a mão de Rafael, enquanto Pedro se aproximava do seu outro lado. Eles são minha família também. Dona Helena assentiu com aprovação. Fico feliz em ouvir isso. Seu avô sempre dizia que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos. A menção de seu avô fez Beatriz se tensionar. Como ele está? O que os médicos disseram? O rosto de Dona Helena se ensombreceu. Ele está estável, mas em estado crítico. Os médicos dizem que as próximas 24 horas serão cruciais. Beatriz sentiu que suas pernas fraquejavam, mas Rafael a segurou firmemente. Pedro, sempre prático, aproximou-se da recepção para obter mais informações. As horas que se seguiram foram uma agonia de espera e incerteza. Beatriz se recusou a deixar o hospital, e Rafael e Pedro se revezaram para trazer-lhe café e garantir que ela comesse algo. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que Beatriz, exausta e vulnerável, finalmente desabou. Não posso perdê-lo, soluçou no ombro de Rafael. Há tanto que ainda não lhe disse, tanto que quero que ele veja. Rafael a abraçou com força, seus próprios olhos úmidos. Ele é um homem forte, Bia, e tem muito pelo que lutar. Por você, por sua avó, por tudo o que você conquistou. Pedro, que retornava com café para todos, juntou-se ao abraço. Estamos aqui com você, Bia. Aconteça o que acontecer. Você não está sozinha. Foi nesse momento, rodeada pelo amor e apoio de Rafael e Pedro, que Beatriz se deu conta de uma verdade fundamental. A família nem sempre é apenas aquela que o sangue nos dá, mas também aquela que escolhemos. A manhã trouxe notícias esperançosas. O avô de Beatriz havia passado a noite e mostrava sinais de melhora. Quando finalmente puderam vê-lo, Beatriz entrou no quarto do hospital com o coração na garganta. Vovô, chamou suavemente, aproximando-se da cama. O idoso abriu os olhos lentamente, um sorriso fraco, mas caloroso, iluminando seu rosto. Minha pequena Beatriz, sussurrou. Eu sabia que você viria. Beatriz pegou sua mão, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Claro que vim. Como eu poderia não vir? Ouvi sobre seu trabalho, disse o avô, sua voz fraca, mas cheia de orgulho. Você está fazendo coisas maravilhosas, minha menina. Coisas que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Beatriz sentiu seu coração se encher de emoção. Tudo o que sei, aprendi com você e com a vovó. Vocês me ensinaram a importância de usar nossos recursos para ajudar os outros. O avô assentiu fracamente. E você está fazendo isso melhor do que jamais imaginamos. Estou tão orgulhoso de você, Beatriz, tão orgulhoso. Seus olhos começaram a se fechar, o cansaço tomando conta dele. Mas antes de cair em um sono reparador, murmurou. Esses rapazes, os santos, são bons garotos, não os deixe ir. Ouviu? Beatriz riu suavemente entre lágrimas. Não vou, vovô, eu prometo. Quando saiu do quarto, Rafael e Pedro a esperavam. Sem dizer uma palavra, os três se fundiram em um abraço, o alívio e a gratidão palpáveis entre eles. Obrigada, sussurrou Beatriz, por estarem aqui, por tudo. Sempre, respondeu Rafael, beijando sua testa suavemente. Pedro sorriu, seu habitual calor reconfortante.
Somos uma equipe, lembra? Nas boas e nas más. Enquanto saíam do hospital, o sol do amanhecer banhava a cidade em uma luz dourada. Beatriz olhou para Rafael e Pedro, sentindo uma onda de afeto e gratidão. Eles haviam passado por tanto juntos, haviam crescido e mudado de maneiras que nunca imaginaram, e embora o caminho à frente ainda tivesse desafios, Beatriz sabia que, com eles ao seu lado, poderia enfrentar qualquer coisa, porque no final, ela havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em seu sobrenome ou em sua conta bancária, mas nos laços que havia forjado, no amor que havia encontrado e na diferença que estava fazendo no mundo. Com um sorriso, Beatriz entrelaçou seus dedos com os de Rafael e apoiou sua cabeça no ombro de Pedro. Juntos, caminharam em direção ao futuro, prontos para enfrentar o que viesse, como a família que haviam escolhido ser. Os meses seguintes foram um período de intenso trabalho e crescimento para Beatriz, Rafael e Pedro. Sua fundação, agora conhecida como Futuro Brilhante, estava ganhando reconhecimento por seus inovadores programas de desenvolvimento comunitário e conservação ambiental. Numa manhã ensolarada, enquanto os três discutiam seus próximos projetos no escritório, receberam uma notícia que mudaria o rumo de suas vidas. "Vocês não vão acreditar nisso!" exclamou Pedro, irrompendo na sala de reuniões com seu laptop. "Acabaram de anunciar os finalistas para o Prêmio Nacional de Inovação Social, e estamos entre eles." Beatriz e Rafael se entreolharam com espanto antes de explodirem em gritos de alegria. O Prêmio Nacional de Inovação Social era um dos reconhecimentos mais prestigiosos do país no âmbito do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social empresarial. "É sério?" perguntou Beatriz, sua voz tremendo de emoção. "Nosso programa de microcrédito e capacitação para mulheres empreendedoras?" Pedro assentiu, seu sorriso tão amplo que parecia que seu rosto se partiria em dois. "Exatamente. Dizem que é um dos projetos mais promissores que viram em anos." Rafael, sempre o mais pragmático do grupo, já estava pensando nos próximos passos. "Isso é incrível, pessoal, mas agora vem o difícil. Temos que preparar uma apresentação que deslumbre o júri." Os três mergulharam em um frenesi de preparativos. Dias e noites se fundiram enquanto aperfeiçoavam sua apresentação, coletavam depoimentos das mulheres beneficiadas por seu programa e refinavam cada detalhe de sua proposta para expandir o projeto em nível nacional. No entanto, à medida que a data da apresentação final se aproximava, uma sombra começou a pairar sobre seu sucesso. Rumores começaram a circular na mídia, insinuando que o sucesso do Futuro Brilhante se devia mais às conexões familiares de Beatriz e dos irmãos Santos do que aos méritos reais de seu trabalho. Uma tarde, enquanto Beatriz revisava os últimos números de impacto de seu projeto, Rafael entrou em seu escritório, seu rosto tenso. "Bia, temos um problema", disse ele, mostrando-lhe seu tablet. Na tela, uma manchete chamativa proclamava: "Mérito ou nepotismo? A verdade por trás do sucesso do Futuro Brilhante." Beatriz sentiu seu estômago revirar enquanto lia o artigo. As acusações eram infundadas, mas o dano potencial à sua reputação era inegável. "Isso é um desastre", murmurou, afundando o rosto entre as mãos. "Todo o nosso trabalho, tudo o que conquistamos." Rafael se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos entre as suas. "Ei, olhe para mim", disse suavemente. "Sabíamos que algo assim poderia acontecer. As pessoas sempre buscam desacreditar o que não entendem ou o que as faz se sentirem ameaçadas." Beatriz levantou o olhar, encontrando-se com os olhos determinados de Rafael. "O que vamos fazer? O que sempre fazemos", respondeu ele com um sorriso desafiador. "Enfrentar de frente, com a verdade como nossa arma mais poderosa." Nesse momento, Pedro entrou no escritório, seu rosto sério, mas resoluto. "Pessoal, acabei de ver as notícias. Acho que tenho uma ideia." Os três se reuniram ao redor da mesa de conferências, ouvindo atentamente enquanto Pedro expunha seu plano. Era arriscado, mas se funcionasse, não só dissiparia as dúvidas sobre seu trabalho,
como também amplificaria o impacto de sua mensagem. Os dias que antecederam a apresentação final foram uma montanha-russa de emoções. Beatriz, Rafael e Pedro trabalharam incansavelmente, ajustando sua estratégia e se preparando para qualquer eventualidade. Finalmente, chegou o grande dia. O auditório estava cheio de líderes empresariais, funcionários do governo e representantes de organizações sociais. O ar estava carregado de expectativa. Quando o apresentador anunciou a vez do futuro brilhante, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Respirando fundo, subiu ao palco ladeada por Rafael e Pedro. "Boa tarde a todos", começou, sua voz firme apesar de seus nervos. "Estamos aqui hoje não apenas para apresentar um projeto, mas para compartilhar uma visão. Uma visão de um Brasil onde cada pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, tenha a oportunidade de construir um futuro melhor." Enquanto falava, imagens e depoimentos das mulheres beneficiadas por seu programa eram projetados na tela atrás dela. Rostos cheios de esperança e determinação, histórias de superação e sucesso. "Muito se tem dito sobre nós nos últimos dias", continuou Beatriz, sua voz ganhando força. "Questionou-se a legitimidade do nosso trabalho. Insinuou-se que nosso sucesso se deve mais aos nossos sobrenomes do que aos nossos esforços." Um murmúrio percorreu a audiência. Beatriz fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. "Mas hoje não estamos aqui para nos defender. Estamos aqui para que nosso trabalho fale por si mesmo." Com um gesto, Pedro ativou uma transmissão ao vivo. Na tela, apareceram dezenas de mulheres, todas beneficiárias de seu programa, conectadas de diferentes partes do país. "Estas são as verdadeiras protagonistas da nossa história", disse Rafael, pegando o microfone. "Mulheres corajosas que, com um pouco de apoio e muita determinação, estão transformando suas comunidades. Uma a uma, as mulheres compartilharam suas histórias. Falaram sobre como o programa de microcrédito lhes permitiu iniciar seus próprios negócios, sobre como a capacitação lhes deu as ferramentas para crescer e prosperar." A audiência ouvia em silêncio, claramente comovida pelos depoimentos. Beatriz sentiu seu coração se encher de orgulho e gratidão. "Isto é o que realmente importa", disse, sua voz carregada de emoção. "Não as manchetes sensacionalistas, não as especulações sobre nossos motivos. O que importa são as vidas que estamos ajudando a mudar, as comunidades que estamos ajudando a fortalecer." Pedro deu um passo à frente, completando a apresentação com dados concretos sobre o impacto econômico e social do programa. Os números eram impressionantes. Centenas de novos empregos criados, taxas de reembolso de empréstimos próximas a 98%, um aumento significativo na renda familiar das participantes. Quando terminaram, o auditório explodiu em aplausos. Beatriz, Rafael e Pedro deram as mãos, overwhelmed pela resposta. O resto da cerimônia passou em um borrão. Quando finalmente anunciaram o vencedor do Prêmio Nacional de Inovação Social, os três prenderam a respiração. E o vencedor é Futuro Brilhante, pelo seu programa de empoderamento econômico para mulheres. A explosão de júbilo foi instantânea. Beatriz sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas enquanto abraçava Rafael e Pedro. Eles haviam conseguido, haviam enfrentado as dúvidas, as críticas, os desafios e haviam triunfado. No palco, rodeados de flashes e aplausos, Beatriz pegou o microfone mais uma vez. "Este prêmio não é apenas nosso", disse, sua voz tremendo de emoção. "É de cada mulher que confiou em nosso programa, de cada comunidade que nos abriu suas portas, de cada pessoa que acreditou em nossa visão de um Brasil mais justo e equitativo." Olhou para Rafael e Pedro, seus olhos brilhando com afeto e gratidão. "E é destes dois homens maravilhosos que tem sido meu apoio, minha inspiração e minha família escolhida nesta jornada." Rafael a puxou para perto, beijando-a suavemente nos lábios, enquanto Pedro os abraçava aos dois, seu sorriso tão brilhante quanto as luzes do palco. Naquele momento, rodeada de amor, sucesso e a promessa de um futuro brilhante,
Beatriz soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Ela não era mais a herdeira oculta, tentando provar seu valor. Era Beatriz Almeida, uma mulher forte, capaz de criar mudanças positivas no mundo, cercada por pessoas que a amavam por quem ela realmente era. 5 anos depois, Beatriz se encontrava na varanda da nova sede do Futuro Brilhante, observando o pôr do sol sobre São Paulo. O edifício, um complexo moderno que combinava escritórios, espaços de treinamento e uma incubadora de negócios, era um testemunho do crescimento e sucesso de sua organização. Atrás dela, ouviu passos familiares. Rafael se aproximou, envolvendo sua cintura com os braços e apoiando o queixo em seu ombro. "Em que está pensando, amor?" perguntou suavemente. Beatriz sorriu, recostando-se nele. "Em como tudo mudou tanto, em quão longe chegamos." E certamente, eles haviam chegado longe. O Futuro Brilhante agora operava em todo o Brasil e estava expandindo seus programas para outros países da América Latina. Rafael havia terminado sua carreira em Direito Ambiental e agora liderava a divisão de sustentabilidade da organização. Pedro, sempre o coração da equipe, dirigia as relações comunitárias e os programas de voluntariado. "Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo começou com minha ideia maluca de esconder minha identidade", riu Beatriz. Rafael a virou para olhá-la nos olhos, sua expressão séria, mas cheia de amor. "Talvez tenha começado assim, mas o que construímos depois, isso foi real. Fomos nós, sendo autênticos, seguindo nossos corações." Nesse momento, a porta da varanda se abriu e Pedro saiu, carregando uma menina de 2 anos em seus braços. "Mamãe, papai!" gritou a pequena, estendendo seus bracinhos. Beatriz a pegou no colo, cobrindo seu rostinho de beijos. "Você se comportou bem com o tio Pedro, Helena?" A menina assentiu fervorosamente, seus cachos escuros balançando. Ela havia sido nomeada em homenagem à avó de Beatriz, que agora desfrutava de seu papel de bisavó com alegria e orgulho. Pedro sorriu, bagunçando o cabelo da pequena. "Ela é um anjo, como sempre, embora acho que logo teremos que contratá-la, com todas as ideias que ela tem para ajudar no escritório." Todos riram, o som de sua alegria se misturando com o burburinho da cidade abaixo, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons dourados e rosados. Beatriz olhou ao seu redor. Seu marido, seu melhor amigo, sua filha, a cidade que amava, o trabalho que a apaixonava. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, seu propósito. Já não era mais a herdeira oculta, tentando provar seu valor. Era simplesmente Beatriz, uma mulher que havia aprendido que a verdadeira riqueza estava no amor, na autenticidade e no serviço aos outros. Com um sorriso, abraçou sua família, grata pela jornada que a havia trazido até ali e animada pelos capítulos ainda por escrever em sua história.